Bom dia, amigos da Rádio Magnificat. Bom dia, Guilherme Gomes e Fernando Couvre. Meu comentário político desta quinta-feira tem a ver com a reforma trabalhista aprovada no governo aí meses atrás, que entrou em vigor nesse sábado que passou, que foi dia 11, que entrou em vigor, dia 11 de novembro, e é uma matéria até que eu li no Estadão, que fala que o trabalhador intermitente pode ficar sem o benefício do INSS. Importante compreender isso. Então, trabalhadores que vão ser contratados sob o novo regime intermitente, criado pela reforma, que tiverem uma remuneração inferior ao salário mínimo, poderão ficar sem direito à aposentadoria e benefícios da Previdência. Qual é o problema? O problema é reconhecido pelo próprio governo, que tenta contornar a situação via uma medida provisória. Então, muitas das questões legais aprovadas no Congresso Nacional e sancionadas pelo governo ainda não estão claras, não estão regulamentadas de forma objetiva, E aí, essa medida provisória ou até aí uma nova legislação para melhorar a questão da lei aprovada no Congresso, vai dizer que o trabalhador poderá pagar do próprio bolso, no sentido de ele recolher isso. Por exemplo, quem é MEI, o microempreendedor individual, ele recebe todo mês aí um valor entre 50 a 70 reais e vai pagando, e vai assim ficando aí quites com a questão previdenciária. E uma medida provisória chamada 808, que já foi editada agora na terça-feira, deu um detalhamento melhor sobre isso. Então você, meu querido ouvinte, fique esperto que se você trabalhar numa empresa, por exemplo, que antes nós chamávamos de estágio, agora poderá ser chamado de trabalho intermitente, que é menos de 8 horas por dia ou menos de 44 horas por semana, ou seja, você trabalha um dia sim, um dia não, trabalha 3 dias, fica 10 dias sem trabalhar, ou seja, é um trabalho intermitente. E no final do mês você recebe menos, poderá receber menos um salário, então você não vai ter, a princípio, contribuição. Percebam que isso é possível. Então, por exemplo, em períodos de colheita, em período de grande produção, por exemplo, agora de chocolate, em vez de eles te contratarem via CLT, no sentido de você fazer um estágio, ter 13º, ter toda a possibilidade de férias, não, eles te contratam intermitente, ou seja, contrata alguns dias por semana e pronto. É por isso que eu afirmei, quando a lei estava sendo discutida, que essa lei não beneficiaria o trabalhador que é assalariado. Por quê? Porque ele desqualifica, porque o empregador, em vez de contratar por mês, ele contrata por jornada. Isso é um retrocesso. Se você pegar a história do trabalho, isso era característica do século XVI, do século XVIII, do século XIX. É no século XX que se tem um período mais claro, se cria as leis trabalhistas no Brasil. E isso foi desmontado pelo próprio governo do Michel Temer. Então vamos ficar muito esperto, que isso é uma radicalização aí de uma reforma trabalhista que nós chamamos de neoliberal. Ou seja, o que é ser neoliberal? É você reduzir direitos trabalhistas, reduzir investimento social e privatizar e pensar a sociedade por um ponto de vista apenas financeiro. E é isso que esse governo está pensando. E o que é interessante? Essa ideologia, essa forma de governar, ela não é algo que a sociedade não percebe. Como isso está em vigor e você que está me ouvindo pode ser contratado pelas novas regras, você vai sentir isso no corpo e no bolso. E claro que modifica todo o cenário político para 2018, para o próximo governo em 2019. Por quê? Porque o trabalhador ele não quer perder, e é justo que ele não queira, porque ele demorou 100 anos praticamente para conquistar os direitos que tem.
E isso vai refletir nas eleições, né? Tanto o Lula quanto agora o pop Luciano Huck, que infelizmente, se ele for cotado e se ele tiver nas pesquisas bem cotado, é porque o Brasil realmente merece a classe política que tem. O povo que vai votar no Luciano Huck, né, é lamentável, né? É uma pessoa que não tem visão social nenhuma, tirando um ou outro programa que ele dá uma casinha aí ou paga uma passagem para alguém visitar parente, porque os patrocinadores dão dinheiro para ele. Então ele não tem, na minha opinião, capacidade nenhuma de fazer uma gestão política desse país. Claro que não dá de dizer que os outros também tenham todo esse gabarito, mas ter uma experiência política como Lula e Bolsonaro está muito na frente do Luciano Huck. Mas vamos fazer que o próprio Lula e o Bolsonaro, né, trabalhem essas questões sociais na campanha. Tá? Então eles vão, por exemplo, vão discutir a revogação dessas leis, vão discutir novas estratégias para incluir o trabalhador novamente na dignidade, porque na minha opinião o que está acontecendo no país com relação à reforma trabalhista foi levar o trabalhador a 100 anos atrás. Tá? Agora, se você está pensando aí em mudanças, vamos ficar espertos da política. E quem quiser saber mais sobre concurso público, vou falar um pouquinho agora do nosso apoio cultural, que é Israel Educa. Cursos para Polícia Militar, Polícia Civil, TCE, entre outros cursos como curso de Libras, Alemão, francês. Entre em contato com a Israel Educa pelo 30 38 89 38 ou pelo nosso zap, que é o 981 14 0052. Israel Gonçalves, direto para o Jornal da Manhã.